Vamos analisar o empate em 1-1 com o Flamengo. Um jogo que foi bem equilibrado. Mas olha, até falei com o Marcos Jacob, abraço, Marcos Jacob, detetive vascaínos. Não perdemos para o Flamengo, não é que tenha que ser considerado empate, vibrar empate, mas pela a diferença de investimentos dos dois lados, mostra que, apesar disso, o Vasco superou para competir com o Rubro Negro da Gávea, tanto no turno 0-0 quanto agora no retorno. O Vasco teve chance de vencer, como teve chance de perder também. Mas vamos falar isso já. Salve, salve, galera do Vascão. Mais uma análise de jogo do canal aqui do Thiago Tocha. Antes de mais nada, eu agradeço ao que esteve na live. Né? Ainda eu estou habituando, não sei digitar enquanto eu estou filmando, né? Ao mesmo tempo que estou filmando. Mas muito obrigado que esteve na live, né, na coletiva. E antes de mais nada, peço que se inscrevam, se curtem, ativem o sininho, porque aqui a galera tem moral, aqui todos os TVs, o empate com um sabor de empate mesmo. Vídeo que eu falo, como eu falei, ambos os times poderiam ter saído com a vitória. Estou vendo aí, enquanto eu cheguei em casa, tomei banho, jantei, e alguns mais do lado lá da Gávea, achando que o empate foi um sabor de derrota, porque eles estão acostumados com esse abismo que há de investimento, que eles acham que vão vencer, vão golear, vão meter 6 de todos os jogos. Mas foi um jogo que parecia no início do jogo que o Vasco teve. O Vasco tem esse problema, né, que demora para se situar na partida. O Flamengo esteve ligeiramente melhor, esteve mais com a bola, né? Até os fãs do Fernando Diniz comemoram estatísticas, né? Comemora posse de bola, como se o futebol ganhasse quem tivesse mais posse de bola, não quem fizesse mais gol. E o Flamengo teve mais posse de bola, mas em erro de marcação do Vasco é que saiu os gols do Flamengo. Ou saiu o gol do Flamengo, que foi uma bola na trave, que depois o Léo Jardim bateu roupa e o Carrascal, que nome esquisito, foi lá e abriu o placar para o Flamengo. E o Vasco conseguiu equilibrar as ações justamente quando esteve atrás do placar, que poderia ter saído o gol de empate antes do gol do Ryan, aquela defesaça que o Rossi fez uma cabeçada no Pumita, que eu até agora não acredito que aquela bola não entrou. E depois, no lance seguinte, porque assim como eles tentaram explorar a deficiência que o Vasco tem de não saber, né, ser organizado sem a bola, o Vasco também tentou explorar os erros do Flamengo, sobretudo nas bolas paradas, que o Rossi tem uma eterna decisão se ele sai ou não do gol. Nessa decisão, o Ryan meteu a cabeça na bola e cobriu o Rossi, e empatou o jogo. E nisso eu acho que embolsou uma pressão, mas faltou um pouquinho mais de paciência, Neto. Pegar a bola, olhar, respirar e tomar as melhores decisões para virar o jogo. E no segundo tempo o Vasco cansou, o Fernando Diniz tem esse problema crônico de demorar para fazer as substituições. E nesse período o Flamengo teve ampla posse de bola, e que o Vasco sofreu, né? Eles tiveram chance de fazer o segundo gol, inclusive num erro
bobo de saída de bola, que o Vasco tem uma defesa muito grande. Lento na transição, na defesa, para o meio, para o ataque, é muito lento, que basta um adversário marcar sob pressão que a defesa comete erros. Aliás, é uma característica de todos os times que o Fernando Diniz já trabalhou, todos os clubes que o Fernando Diniz já trabalhou. Isso teve uma bola na trave no Flamengo. Parecia até que o segundo gol dele seria uma questão de tempo. Aí o Fernando Diniz deve ter percebido, porra, ou eu uso mudo, ou eu levo o segundo gol. Daí ele fez as substituições, que aí o Vasco voltou a equilibrar a partida. O Matheus França parou no Rossi, um bom chute. Se ele tivesse colocado um pouquinho mais debaixo da bola, talvez teria chegado no ângulo, sem chance para o Rossi, né? Mas ele perdeu uma boa oportunidade. Bom chute de fora da área. E o outro que ele quase fez a lei do ex, né? Travou. O chute dele travou na defesa, que tinha direção. Enfim, foi um clássico dos milhões que merecia ter mais gente. Teve um bom público, foi mais de 4 milhões a renda do jogo. Mas vocês imaginem se os dois tivessem, o Flamengo está na liderança, mas se o Vasco não tivesse brigando para não cair e tivesse na parte de cima da tabela, quanto ficaria? Aí seria aquela mobilidade, aquela coisa no Rio de Janeiro, só falar de Vasco e Flamengo, né? Parar o Rio de Janeiro. Mas com muito orgulho, não é que eu estou comemorando a vitória, até vou esclarecer para o Marco Jacob, mas aquela coisa de Vasco mostrou identidade, o Vasco competiu, o Vasco não ficou entregue ao adversário, não se intimidou e jogou como não parecia que o Vasco está na parte de baixo da tabela. Valeu sim tem atuações nesse Brasileirão que merece se destacar. As duas vitórias contra o Santos, sobretudo no retorno de 6-0, a vitória sobre o São Paulo no Morumbi, né? Foram grandes atuações no Vasco. E essa atuação contra o Flamengo, apesar de não traduzir vitória, não é comemorar empate, mas sim vendo aí uma atitude que a gente estava pedindo há algum tempo nos times montados pelo Fernando Diniz. Agora, não pode também dizer que está tudo perfeito. É preciso melhorar a saída de bola. Quase entregou um gol hoje. E que continue nesse nível de atuação, porque o Vasco oscila muito, né? Tem jogo que atua quase perfeito, parece atuação digna de time que está em cima da tabela. E no jogo seguinte, alguns jogos em níveis ruins que mostram porque eles não estão brigando para não cair. Então tem que manter esse nível ainda mais, que ainda tem outras pedreiras pela frente. Bahia no meio da semana, Cruzeiro no final de semana, né? Que é o jogo de casa também, eles se agenuaram, que são jogos extremamente importantes para conquistar os 3 pontos, até porque depois você vai pegar o Palmeiras lá no Allianz Parque. Então vai ser um jogo que foi um jogo agradável para quem gosta de futebol. Poderia, claro, ser um nível ainda melhor,
Esperamos no futuro ver um Vasco Flamengo que a rivalidade, vamos combinar que a rivalidade em si, se fala de dois times brigando por título, não uma diferença muito grande, um brigando pelo título, outro brigando para não cair. Rivalidade é brigar pau a pau por uma conquista. Vasco e Flamengo no passado, na Fórmula 1, Senna e Alain Prost, tem outras rivalidades para citar no futebol, além do Vasco e Flamengo, tem os clássicos do Rio de Janeiro, no Rio Grande do Sul, o Grenal, que o Grêmio venceu hoje o Internacional. Enfim, é sempre em cima, rivalidade nunca é embaixo. Ou vocês falam que o times da Série A é rivais do Ibis Futebol Clube, não é? Rivalidade é sempre para cima. Então é preciso resgatar essa rivalidade entre Vasco e Flamengo, rivalidade quando os dois estiverem bem. Mas a gente ficar com um pé na frente, outro atrás, porque a diretoria do Vasco não tem atacado dívidas, tem sido elogiados por baba-ovos, né, puxa-sacos que querem sempre ter um vazamento, uma exclusiva, fácil. E aí o Pedrinho tá pagando um salário dia, claro. O cara não tá com os credores não podendo cobrar porque está suspenso as cobranças. Ainda assim, está pedindo um empréstimo. Se sabe para quê? Eu creio que seja para reforma no CT. Inclusive, tem um puxa-saco aí já postando em sua rede social obras no CT. Né? Como se não fosse obrigação de quem está administrando, mas também devido a esse empréstimo. Né, que ainda bota 20%. Eu falei num vídeo anterior, né, nas ações da SAF, mas enfim, e cobrar revenda, porque o Vasco, tendo dinheiro novo, vai poder, além de acatar, que é engraçado que essa diretoria falava muito da 77 não atacar por dívidas, e ela também não está atacando. Com um dinheiro novo, um investidor novo, possa jogar nas duas frentes, né, montar um time competitivo e também atacar dívidas. Mas para hoje valeu o desempenho do Vasco, que mantenha esse nível de desempenho para sair, desagarrar da zona de rebaixamento. E olha, o empate para o Vasco, apesar da boa atuação, não foi tão boa em termos de tabela, porque o Santos venceu o São Paulo por 1-0. Ou seja, o Vasco, o primeiro time fora da zona de rebaixamento, precisa, na quarta-feira, mais do que nunca, vencer o Bahia para passar o Santos novamente e deixar o Peixe da Vila Belmiro perto da zona de rebaixamento, e o Vasco começar a visar aí, tentar ganhar a cada partida mais gordura em relação a essa zona de gesta que a gente gostaria que não fizesse mais parte do nosso vocabulário. Mas isso, e que as boas atuações se transformem em resultado. Então, é isso, galera. Olha, que o Vasco falou que o Robert Renan, que foi substituído depois de um lance que ele e o Barros foram tentar cortar a bola, bateram de cabeça um no outro, que o Robert Renan foi no hospital, já fez exames, aparentemente tudo bem com ele, mas ele está em o departamento médico do Vasco segue
observando o jogador conforme o protocolo para esse tipo de batida na cabeça. Então, é isso, galera. Até o nosso Desperta Vascaíno, a hora do almoço e o boa noite, o resumo da segunda-feira do Vasco. Até mais.